sua vez. Jesus está. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Enquanto você está procurando, eu quero louvar a Deus por esta congregação. Quero louvar a Deus pelo ciclo de oração que está completando 16 anos. Que Deus continue abençoando e prosperando cada uma dessas irmãs. Eu sou fruto de oração. Por isso, eu louvo a Deus e continuarei louvando o Senhor Jesus pela vida deste departamento e de todos os departamentos de oração, seja feminino, masculino, jovens, adolescentes, porque nós não podemos parar de orar. Amém? Quero louvar pela vida do pastor Juninho, pastor Valdir Júnior, que é o nosso amigo, nosso companheiro, pastor Germano também, que é nosso amigo, nosso companheiro. E nessa oportunidade, irmãos, eu quero ressaltar aqui o nome do pastor Valdir e o nome do pastor Henrique, porque eu sou fruto do trabalho destes dois obreiros, porque ouvir o presbítero Jonathan ministrar é muito bom, mas agora trabalhar tirando o carrapicho, puxando a orelha, ensinando, igual esses dois tiveram paciência comigo, é complicado. Então eu louvo a Deus pela vida destes dois homens de Deus que tiveram paciência comigo, que foram usados por Deus para me instruir, para me ensinar e para me formar na presença do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Jordi. Louvo a Deus pela vida também do nosso presidente, pastor Samuel, nosso amigo, nosso companheiro. Que Deus continue abençoando de forma poderosa tanto o pastor quanto a sua família e a congregação, todo o campo que está sobre o seu comando. Enfim, irmãos, louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, Thaleson, amigos que estão na minha retaguarda, que estão na minha frente, Sila Júnior, Gessiano, enfim, todos os irmãos, todas as irmãs. Eu estou em casa, irmãos, então se eu fosse falar o nome de todos, eu sei que não seria tempo perdido, mas vamos ganhar tempo e vamos, de uma só forma, de uma só vez, louvar a Deus pela vida de todos vocês, amém? Deus continue abençoando essa congregação e abençoando também a vida dos irmãos. Localize aí, por favor, o versículo 12 e o versículo 15. Eu quero ser fiel ao texto proposto pelas irmãs, pelo pastor. Quero ser fiel aos irmãos aqui na proposta. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir daqui a este povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Antes de você se assentar, olhe para esse irmão e diga para ele assim: provisão. Não, pode ser mais forte. Provisão e providência. Queremos a sua presença. Mais uma vez: provisão e providência. Queremos a sua presença. Se você quer a presença dele, senta adorando a ele. Estou com um pouco de dificuldade na leitura, irmãos. O Gessiano estava comigo lá em casa, antes de sair para a congregação, eu acabei perdendo o óculos dentro de casa, irmãos. E para ler sem óculos aqui dá uma dificuldade.
mas nós vamos rompendo em fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu preciso da sua atenção, serei muito breve, serei muito sucinto aqui na minha participação, na minha exposição aqui, então eu preciso da atenção dos irmãos. Irmãos, nenhum roteirista de cinema pensaria ou conseguiria escrever uma história igual à história que aconteceu com os hebreus dentro do Egito, aonde os hebreus entraram e chegaram por uma pequena família, e quando eles saíram deste Egito, aonde eles estavam com o passar do tempo, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo muito grande imposto por Faraó, eles vão sair do Egito após uma carnificina proposta e causada pelo próprio Deus, quando Deus, na noite anterior à saída dos hebreus do Egito, ele visita o Egito com o anjo da morte, e vai haver a matança, a carnificina dos primogênitos dentro do Egito. Todos aqueles que não tinham nos umbrais da porta de sua residência a marca do sangue do Cordeiro, receberam naquela noite a visita do anjo da morte. Imagina o pavor, imagina o grito de terror, imagina o espanto, imagina o terror que foi aquela madrugada. Quantas mães gritando porque perderam seus filhos, quantas mães desesperadas porque perderam os seus filhos. Quando os hebreus deixam o Egito, segundo a Bíblia Sagrada, há aproximadamente 600 mil homens, partindo de um pressuposto histórico, porque a descrição só fala o quantitativo de homens, mas não fala quantas mulheres e quantas crianças vão deixar o Egito. Mas partindo de um pressuposto histórico, segundo alguns historiadores, naquela saída do Egito, havia aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas que estão saindo e abandonando o Egito, estão sendo liderados por um líder, que Deus o chama, e este líder tem por nome Moisés. Moisés é o representante de Deus em meio àquele povo. Moisés é este homem que pode receber o título de o libertador, ou aquele que foi em resgate dos hebreus quando os mesmos estavam sobre a opressão e a escravidão do Egito. Quando eles saem do Egito, eles têm um destino final. Qual é o destino final para estas quase 2 ou 3 milhões de pessoas que estão deixando o Egito? Eles deixam o Egito para irem para uma terra que mana leite e mel. Eles estão deixando o Egito para ir para Canaã. O percurso que eles iriam discorrer era de aproximadamente 425 quilômetros, segundo alguns matemáticos. Eles iriam demorar para caminhar dentro deste percurso um espaço de tempo de 30 a 40 dias. Eles sairiam do Egito e chegaria no destino final, na Canaã prometida pelo Senhor. Mas eles não vão andar só 40 dias, eles vão andar aproximadamente 40 anos no deserto, por causa das suas ações, por causa das suas escolhas. Eles vão ficar andando em volta, em círculo, dentro do deserto.
Deus então, quando tira este povo, agora o povo vai começar a caminhar. Eles vão chegar em um setor por nome de Sucote, entre Sucote e Etam, à margem ou na entrada do deserto. Eles vão montar acampamento, e quando eles montam o acampamento entre Sucote e Etam, a Bíblia diz que Deus vai providenciar, ou vai ser o Deus da provisão naquela situação, porque há uma diferença entre providência e provisão. O que é uma providência? O que é uma provisão? A provisão, ela é, eu vou dar um exemplo para os irmãos a grosso modo. A provisão é da seguinte maneira: eu estou com fome, preciso me alimentar. A provisão se dá da seguinte forma: alguém vai trazer para mim, eu não sei da onde, um alimento para suprir, para matar a minha necessidade de comer alguma coisa. Então a provisão é aquilo que vem para suprir a minha necessidade momentânea, mas a providência, ela não vem apenas para suprir a necessidade momentânea, porque a providência, ela é diferente. A providência, eu vou dar um exemplo para vocês do que é providência. Lembra quando Deus falou para Elias? Elias vai para as margens do ribeiro de Querite. Quando Deus está dando esta ordem para Elias e para as margens do ribeiro de Querite, Deus vai falar para Elias: olha, você pode ir, pode ficar despreocupado acerca do que vai comer, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar enquanto você estiver no ribeiro de Querite. Então a providência é assim: muito antes de você sair para vir na congregação, já houve um decreto no céu ao seu respeito. Eu vou dizer mais uma vez: antes de você sair da sua casa para vir para a congregação, houve um decreto do céu antecipado ao seu respeito. E Deus não está provendo apenas a sua necessidade momentânea, Deus também está provendo o teu futuro na presença dele. Deus de providência e Deus de provisão. Aonde se dará a provisão de Deus para o seu povo dentro deste deserto? Deserto é um lugar estéril, desolado, que não produz. Neste ambiente, dificilmente os israelitas conseguiriam sobreviver sem a provisão de Deus. Então, quando eles estão na porta do deserto, quando eles estão na chegada do deserto, eles já começam a avistar, Silas Júnior, alguns desafios que eles vão enfrentar. O primeiro desafio que os hebreus iriam enfrentar era o calor do deserto, porque segundo alguns estudiosos, o deserto é um lugar que durante o dia o seu calor é extremo, a sua temperatura é extrema, ela fica entre 40 e 50 graus Celsius. Impossível, irmãos, de alguém sobreviver num lugar desse por muito tempo. Eles também tinham outro desafio: sobreviver uma noite no deserto, porque a noite no deserto é oposto ao dia do deserto, porque se no dia faz calor, durante a noite faz frio. Segundo também alguns estudiosos,
estudiosos, já houve caso de uma noite no deserto a temperatura cair até 10 graus negativo. Impossível alguém sobreviver sem as roupas adequadas. O pastor Samuel acabou de chegar de uma viagem aonde ele estava no sul do país. Eu vi algumas fotos, pastor Samuel. O senhor estava elegante, o senhor estava bonito, a família estava elegante, a família estava bonita, todos bem vestidos, todos bem agasalhados, porque estava num lugar que era frio, no lugar onde a temperatura é diferente da temperatura de onde nós estamos. Estavam todos bem vestidos. Se porventura o pastor Samuel não levasse roupa adequada para o clima e o ambiente que ele iria visitar, provavelmente ele não sairia do quarto aonde ele estava hospedado. Ele ia dizer: eu não vou sair desse frio, porque eu vou passar mal, eu vou me sentir mal, talvez eu vou adquirir uma hipotermia e eu posso vir até a óbito aí nesse frio. Eu não vou sair daqui. Então, como Deus sabe que os hebreus estão enfrentando na porta do deserto esse desafio, Deus então é o Deus da provisão. Ele diz para Moisés: pode ficar tranquilo, Moisés, que durante o dia o calor não vai castigar o meu povo, porque eu vou me manifestar no meio do povo como uma nuvem, Moisés. O sol não vai deixar de aquecer, a areia não vai deixar de ficar quente e de absolver o calor do sol. Mas pode dizer para o meu povo, Moisés, que a minha nuvem vai estar sobre eles. Por que, Senhor? A nuvem vai estar sobre o teu povo, para que o calor do sol não castigue, não cause câncer na pele do meu povo, não venha queimar a pele do meu povo, não venha causar doença na pele do meu povo. À noite, Moisés, pode ficar tranquilo, que à noite também eu vou me manifestar, mas eu não me manifesto como nuvem à noite, eu me manifesto como uma coluna de fogo à noite no meio do arraial. Lá fora está fazendo frio, mas no arraial aonde está a presença tem fogo para aquecer. Lá fora está todo mundo agasalhado e de braço cruzado tremendo, mas no arraial tem fogo, porque a presença dele era fogo no período noturno. Eu perguntava ao Senhor o porquê que o Senhor se manifestava como uma nuvem no período do dia e como uma coluna de fogo no período da noite. O Senhor Jesus trouxe uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar, porque eu trago algo profético para a igreja de Cristo Jesus esta noite. O Senhor Jesus falou no meu coração, irmão Adair, que Jesus, quando ele manifestava com uma nuvem durante o dia, para não permitir que o calor matasse o povo, castigasse o povo, ele estava trazendo equilíbrio na temperatura, ele estava equilibrando a temperatura durante o dia, trazendo uma temperatura que fosse mais confortável para que o povo pudesse caminhar. Durante a noite, quando ele se manifestava com uma coluna de fogo em meio a uma noite fria, ele também estava trazendo equilíbrio no período noturno, aonde o povo iria sentir frio. Ele estava trazendo equilíbrio também na temperatura, porque em meio frio ele promovia o calor, e em meio calor ele trazia uma brisa suave como a sua nuvem. Então, qual é a palavra profética que eu ministro esta noite para a sua vida? Deus está trazendo equilíbrio durante o dia na tua vida, e ele continuará com o mesmo equilíbrio no período noturno na tua vida. Chega de viver uma vida desequilibrada, chega de viver uma vida de emoções desequilibradas, chega de viver uma vida de desequilíbrios espirituais.
espirituais, pessoas desequilibradas, tendem ao fracasso muito fácil. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, tem pessoas que têm tudo para avançar, tem pessoas que têm tudo para chegar, mas por falta de equilíbrio ele não chega, por falta de equilíbrio ele não conquista, por falta de equilíbrio ele não consegue chegar no objetivo final. Mas Deus me trouxe esta noite para dizer que Ele está trazendo o equilíbrio. Equilíbrio, levanta a tua mão que eu vim profetizar. Deus está trazendo equilíbrio para a tua vida, equilíbrio para a tua vida. Por que uma pessoa, quando está alcoolizada, ela cai? É porque ela perde o equilíbrio. Você não vai cair mais, você vai ficar de pé na presença dele. O vento vai soprar, a palmeira vai balançar, mas não vai perder o equilíbrio, não vai perder o equilíbrio, não vai perder o equilíbrio. Eu não vim profetizar outra coisa a não ser equilíbrio. Receba equilíbrio, receba equilíbrio, receba equilíbrio, receba equilíbrio. Eu vim profetizar também sobre a tribuna. Chega desse negócio de obreiro desequilibrado. Obreiro desequilibrado dá trabalho. Então receba equilíbrio emocional, espiritual. Receba equilíbrio no seu ministério. Deus está trazendo equilíbrio, equilíbrio conjugal. Deus está trazendo, porque Deus precisa trazer equilíbrio dentro de alguns casamentos. Deixa esse negócio de contenda, de briga para o lado, irmãos. Deus está trazendo equilíbrio, porque uma família equilibrada ela fica de pé, mas uma família desequilibrada, a tendência é cair, a tendência é tombar, a tendência é separar, a tendência é terminar. Mas Deus está trazendo equilíbrio para casamentos aqui esta noite. O teu casamento não vai cair, a tua família não vai cair, o teu filho não vai cair, porque Deus está trazendo equilíbrio. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Entre nós, Thaleson, não falta nada entre nós aqui, obreiros. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio e Ele zela pelo equilíbrio da sua obra. Imagina se aqui sobre o púlpito todos nós tivesse o dom de profecia. Imagina a bagunça que seria. Todo mundo querendo profetizar, todo mundo é profeta. Imagina no meio das irmãs se todo mundo tivesse dom de visão. Imagina a bagunça que seria. Deus me mostrou a outra, Deus também me mostrou. Eu quero falar primeiro, a outra eu também quero falar primeiro. Mas o nosso Deus não é Deus desequilibrado, Ele é um Deus de equilíbrio. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, não fica com a cara fechada, porque Deus está me usando para ministrar uma palavra ao teu coração esta noite. Não fica. Por quê? Porque enquanto Deus usa o presbítero Jonathan na palavra, Ele usa o diácono Gessiano no louvor, Deus do equilíbrio. Enquanto Deus usa o pastor Valdir em profecia, Ele usa o pastor Germano em visão. Deus de equilíbrio. Entre nós não falta nada, irmãos. Aquilo que não tem na minha vida, Deus depositou na vida do Thaleson. Aquilo que não tem na vida do Thaleson, Deus depositou na vida do pastor Henrique. Nós somos um corpo e Cristo é a cabeça. Se nós somos um corpo e Deus é Deus de equilíbrio, entre nós não falta nada. Aquilo que Deus não colocou na senhora, Ele colocou nessa irmã do teu lado. Então é só você se abraçar com ela e falar para ela: o que tem em você não tem em mim, mas o que tem em mim não tem em você. Eu e você somos completas na obra do Senhor, porque Ele é um Deus de equilíbrio. Ele coloca equilíbrio. Ora, mas sebe a cantarabarraia. Talvez algum obreiro que é pastor de congregação, ele não profetiza, ele não tem o dom de profecia, mas ele é muito bom para ministrar, ele é muito bom
para louvar. Mas se dentro do ministério tem um outro obreiro que é usado em profecia, e eu não sou usado em profecia, eu vou convidar aquele obreiro e vou falar para ele: vem na minha congregação e tenha liberdade de profetizar, porque a congregação não é minha, aqui é a noiva do Cordeiro, o corpo onde Cristo, ele é a cabeça, nós nos completamos. Aqui dentro não falta nada, irmãos. Enquanto do teu lado tem alguém com um dom de profecia, do outro lado tem alguém com um dom de visão, com um dom de revelação, tem alguém com um dom da fé, tem alguém com um dom de maravilhas. Entre nós não falta nada, porque o nosso Deus é o Deus que equilibra tudo. Oh, glórias a Deus. É por isso que esta obra não cai. Eu vou dizer mais uma vez: o nosso Deus é o Deus que equilibra tudo. É por isso que esta obra não cai, porque esta obra é equilibrada. Deus equilibrou esta obra é dele. Se porventura tem pelo menos mais 3 crentes equilibrados aqui esta noite, levanta a mão para o céu e adore a Deus. Equilíbrio. Vamos lá. Deus vai nos apresentar outro desafio que o povo vai ter. Qual é o próximo desafio que o povo vai ter? O povo agora tem fome no deserto, e Deus precisa prover comida para este povo no deserto. Deus vai mandar maná, Deus vai mandar cordonizes para alimentar este povo. O povo estava tão acostumado com as comidas do Egito, que quando Deus proveu o maná no deserto, a Bíblia diz que o povo ficou sem conhecer. O povo não conhecia. É só você abrir Êxodo capítulo 16, versículo de número 15. A Bíblia vai dizer: e vendo os filhos de Israel, eles viram que o maná que Deus havia provido, disseram uns para os outros: que é isto? O que é isso que está no meio do arraial? Porque não sabiam o que era. Aí Moisés vai responder: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O povo estava acostumado com cebola do Egito. Quando Deus trouxe pão, o povo ficou assim: que é isso? A gente nunca comeu desse pão aqui, a gente nunca comeu desse negócio aqui. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra. O que Deus tem preparado para você vai te surpreender de uma maneira tal que quando o Senhor te entregar, você vai olhar e vai dizer: que é isso, Senhor? Que é isso, meu Deus? Isso é para mim, isso é para minha casa. E Deus está dizendo: isso é o milagre que eu tenho para a tua vida, isso é o milagre que eu tenho para a tua casa. Deus vai surpreender, Deus vai surpreender, Deus vai surpreender alguém. Sabe o que me chama a atenção, presbítero Daniel? É que o povo não conhece o maná, mas conhece a cebola do Egito. O povo não conhece o pão que é provido por Deus, mas conhece o gosto da cebola do Egito. A gente vai ver 600 mil homens saindo do Egito, mas na idade adulta, acima de 20 anos de idade, só entra na terra prometida apenas Josué e Caleb. Aqueles que eram acima de 20 anos de idade não conseguiram entrar na terra prometida, mas a promessa era: saia do Egito e herda a terra que eu tenho preparado, a terra prometida. Mas tem um problema: o deserto é o lugar onde Deus vai formar o caráter de algumas pessoas. Mas já tem pessoas
pessoas que se acham velhos demais para aprender dentro do deserto, para aprender na presença do Senhor. Eles não estão aptos ao ensino, ao aprendizado. Ninguém sabe o bastante para que não possa aprender mais alguma coisa. Mas tem alguém que é metido a besta, não está disposto a aprender com o deserto, porque o deserto é o lugar de formação, o lugar é o deserto onde o caráter cristão é preparado. Quem sai do Egito sendo menino, entra na terra prometida como guerreiro preparado, mas quem sai do Egito como guerreiro, morre no deserto. Por quê? Porque sentiu saudade da cebola do Egito, sentiu saudade das coisas que o Egito proporcionava. O problema não é deixar o Egito, o problema é tirar de dentro de nós o que o Egito causou, o que o Egito gravou. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui esta noite: dentro da casa do Senhor não existe eis isso, não existe eis aquilo. A fase do Egito passou, aqui dentro todos nós somos nova criatura. Todos nós somos nova, é nova criatura. Larga a cebola do Egito no Egito, larga o gosto da cebola do Egito lá no Egito. Deus tem maná, Deus tem pão, Deus tem carne, Deus tem pão, Deus tem carne, Deus tem pão. O Egito tem cebola, mas Deus tem pão. O Egito tem açoites, mas Deus tem carne. O Egito tem humilhação, mas Deus tem coluna de fogo. O Egito tem açoites, mas Deus tem a nuvem com a brisa suave. O Egito tem flagelo, mas a presença de Deus tem rocha que mana água, que mana água. Então recebe, meu filho, recebe, minha filha, porque eu vim profetizar para alguém aqui. Eu vim profetizar que Deus está tirando da boca, dos lábios de alguém, o gosto da cebola do Egito, e está colocando o gosto do pão, e está colocando o gosto de pão. Recebe pão, recebe pão, recebe pão. O gosto da cebola está saindo e o pão está chegando. O pão vivo que desceu do céu está chegando para a tua vida. Coma, beba, tem água, tem pão e tem carne. Só quem está comendo, só quem está comendo. Tem pão, tem carne, tem água para quem tem sede. Eles têm agora um mar para atravessar, o Mar Vermelho. Todos conhecem a história. Eles rompem o mar. Miriam com o seu pandeiro faz uma festa do outro lado. Eles contemplam o faraó e o seu exército sendo engolidos por aquele mar, por aquelas águas. Eles agora estão de frente do deserto do Sinai. O deserto do Sinai, apenas 3 espécies de animais sobrevivem no deserto, nesse deserto do Sinai. O primeiro animal é o jumento montense. É só você abrir aí em Jó, capítulo 24, versículo de número 5. O outro animal é o chacal. Este animal também sobrevive no deserto do Sinai. Malaquias 1:3. O outro animal é o avestruz. Lamentações 4:3. Estes 3 animais são os animais resistentes para habitarem no deserto do Sinai. Outros animais dificilmente conseguem habitar no deserto do Sinai. Alguém vai dizer para mim: e os camelos? O deserto do Sinai não é habitação de camelo. Tanto é que antes de
entrar no deserto, ele tem que ingerir muita água, porque ele sabe que não terá água no percurso. Então ele bebe muita água para ele fazer a travessia e chegar do outro lado, porque o camelo também entende, por mais que é irracional, ele entende que o deserto do Sinai não é morada, é travessia. Eu vou dizer, o deserto do Sinai não é morada, é travessia. Eu vou liberar mais uma vez para ver se tu pega. O deserto não é morada, o deserto é travessia, 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 travessia. Talvez você chegou aqui e está dizendo, eu estou vivendo um deserto e parece que esse deserto não vai passar. Deus me trouxe para te dizer, fique despreocupado, porque o deserto não é morada, o deserto é apenas uma travessia. Daqui a pouco tu está chegando do outro lado, daqui a pouco a senhora está chegando do outro lado. Dia oramadara séria candaraia. Deixa eu te dizer, meu filho e minha filha, depois deste deserto tem uma Canaã te esperando. Depois deste deserto tem uma terra que mana leite e mel. Depois deste deserto tem uma terra que para carregar o cacho de uva dela é preciso duas pessoas. Então aguenta firme, campeão. Aguenta firme, mulher de Deus. Aguenta firme, homem de Deus. O deserto vai passar. O deserto vai acabar daqui a pouco na sua vida. Deus vai convidar Moisés. Quando ele chega no deserto do Sinai, no capítulo 19 do livro do Êxodo, Deus vai convidar Moisés a subir um monte, porque Deus precisa dar instruções para Moisés. Moisés convida Josué e outros mais para ir com ele até um certo local do caminho, e ele vai deixar Arão à frente da congregação e à frente do povo. Moisés está no alto do monte. Deus está palestrando com Moisés acerca da lei. Deus está palestrando com Moisés acerca da confecção do tabernáculo. Deus está dando detalhes. Deus está falando, Moisés, eu quero que faça assim. Moisés, eu quero que faça desta maneira. Meu Moisés, o candelabro, eu quero que faça desse jeito. Moisés, eu quero que mantenha a lâmpada do templo acesa. Eu quero que o povo traga azeite, Moisés, mas azeite de primeira de casa. Eu vou dizer mais uma vez, Moisés, a lâmpada do templo precisa ficar acesa, Moisés, mas o povo precisa trazer azeite, Moisés. O povo precisa trazer azeite de casa, Moisés. O fogo a gente mantém aceso aqui, Moisés, mas o azeite quem tem traz de casa. O azeite quem tem traz de casa, Moisés. Eu vou continuar dizendo, o fogo a gente acende aqui, Moisés, mas o azeite para manter o fogo aceso é o povo que traz de casa. Não é o pregador que manda fogo, não é o cantor que manda fogo, é o povo que traz azeite. É o povo que traz azeite, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega. O povo traz azeite, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega. Então eu não tenho uma preocupação com quem não sente nada, irmãos, porque infelizmente numa reunião igual a esta tem gente que traz de tudo, mas não traz azeite. De contrapartida tem gente que deixou tudo lá fora, mas trouxe azeite, mas trouxe azeite, mas trouxe azeite. Oh meu Deus, o tema da festividade é a presença. Azeite tipifica o Espírito Santo. Então só você que caminha com a presença, que tem a presença, que trouxe a presença, jubila, festeje com a presença, glorifique a presença de Deus. Sua presença é a presença, é a presença, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu quero a presença, eu quero a presença e nada mais. Deus está dando instruções, Moisés está recebendo as instruções. Deus está esculpindo em duas tábuas os 10 mandamentos. O próprio dedo de Deus foi quem esculpiu nessas tábuas os 10 mandamentos. Mas o primeiro e principal mandamento, enquanto Deus estava escrevendo e dando para Moisés, estava sendo quebrado na parte de baixo do monte com as atitudes do povo. Tu acha que Moisés quebrou a tábua de qualquer maneira? Antes de Moisés quebrar a tábua, o povo já havia quebrado a lei. Antes de Moisés
Moisés quebrar a tábua, o povo já havia quebrado o estatuto. Antes de Moisés quebrar a tábua, o povo já havia quebrado a confiança e aliança com Deus. Passou 40 dias, Silas Júnior. Moisés está sobre o monte, Deus palestrando com Moisés. O povo não suporta o tempo, porque o tempo é uma ferramenta usada por Deus, porque o tempo ele se encarrega de colocar as coisas no devido lugar. O tempo se encarrega de tirar a máscara, o tempo se encarrega de tirar a capa, o tempo se encarrega de revelar quem é quem, o tempo se encarrega de colocar as coisas no seu devido lugar. Passou-se 40 dias apenas, o povo que tinha recebido a provisão do maná, passou-se 40 dias, o povo que tinha recebido a provisão das cordonizes, passou-se 40 dias, o povo que tinha recebido a provisão da água que brotou da rocha, passou-se 40 dias, o povo que havia passado no meio do mar a seco e depois ver o mar se fechar e engolir Faraó e seus cavaleiros. Após esses 40 dias, ele vai chegar diante de Arão e vai falar: Arão, a gente quer uma reunião com o Senhor, porque o Senhor é o nosso líder. A gente está vendo aí que os cananeus, a gente está vendo aí que os povos vizinhos têm deuses, os seus deuses são palpáveis, os seus deuses têm boca, eles veem a boca do Deus deles, o Deus deles tem ouvido, eles veem a orelha do Deus deles, eles conseguem até pegar na imagem do Deus deles. Arão, esse Moisés que subiu aí, a gente não tem notícia dele, então deixa o negócio de Moisés para o lado, Arão. Vamos fazer também um Deus para a gente, vamos edificar entre nós aqui também uma estátua, Arão. Arão vai pedir para que as mulheres e os homens tirem os brincos, usam as argolas, as pulseiras, entregue para Arão. Arão vai colocar no fogo, vai confeccionar uma imagem, um bezerro de ouro, e o povo está adorando o bezerro de ouro. Olha para a gente ver, o povo que tinha comido maná, o povo que tinha comido codornizes, o povo que tinha bebido água fresquinha, o povo que viu uma coluna de fogo, o povo que viu a nuvem trazendo uma brisa suave, agora está se dobrando, fazendo barulho e fazendo festa de fronte do bezerro de ouro, de fronte do bezerro de ouro. Oh meu Deus do céu, isso aqui é muito sério. Nem todo barulho é avivamento, porque Moisés contempla o barulho lá embaixo, mas Deus está falando para Moisés: o povo lá embaixo, Moisés, já se corrompeu. Esse barulho aí, Moisés, não é de adoração à minha pessoa, já edificaram um Deus para eles lá embaixo. Moisés, entenda um negócio, que nem todo barulho é avivamento, nem todo barulho é adoração, mas quem é adorador faz barulho, mas o barulho de um adorador é diferente, porque o barulho, oh meu Deus, eu vou dizer, o barulho que não é adoração, ele é feito para chamar a atenção do homem. Quando o pastor olha para mim, eu dou glória, quando o pregador mandar, eu dou glória, quando o pregador mandar eu levantar a mão, eu levanto a mão, mas o barulho de adoração é diferente. Independente de quem prega, ele adora, independente de quem canta, ele adora, independente se o pastor está no culto ou não, ele veio para adorar porque ele é adorador. Ele entende que o culto não corre em volta dele, o culto é em volta da pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou aqui por sua causa, eu estou aqui por causa de Jesus, eu estou aqui por causa dele. Desce lá, Moisés, porque o tempo está colocando as coisas no lugar, Moisés. O tempo está revelando a intenção do coração daquele povo, Moisés. O tempo, Silas Júnior, é uma ferramenta feroz. O tempo mostra quem é adorador e quem é murmurador. O tempo mostra quem chegou para trabalhar na obra, e o tempo mostra quem chegou para dar trabalho na obra. O tempo que é ferramenta. O tempo mostra, irmãos, quem está na presença por causa da presença, e quem está na presença para ser a presença reconhecida.
O tempo mostra, o tempo revela, irmãos, quem está de pé e quem está caído. O tempo revela quem está com máscara e quem não tem máscara, quem é verdadeiro. O tempo revela quem é de verdade e quem é de mentira. O tempo revela tudo. O tempo, ele é a ferramenta usada por Deus. Moisés vai descer, todos conhecem a história. Ele vai se encontrar com Josué, vai falar do barulho, e o barulho não é por causa da adoração a Deus, mas o barulho é por causa da adoração ao bezerro de ouro. Moisés vai quebrar a tábua dos 10 mandamentos. Moisés vai ficar irado. Moisés vai tirar a espada, vai convidar outros levitas, outros homens para tirar também a espada, e vai matar alguns que estavam adorando este bezerro de ouro. Deus está também irado com a atitude destas pessoas. A ira de Deus é tamanha que Deus vai ter 3 atitudes após a atitude do povo. A primeira atitude de Deus em meio à rebeldia, em meio à adoração dividida, em meio à mentira, é afastar a sua presença. A presença de Deus não está em meio à mentira. A presença de Deus não está em meio à adoração dividida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você adora a Deus, ou você adora Baal. Eu vim para adorar a Deus. Êxodo 32, versículo 34. Deus vai dizer: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Deus não quer mais se envolver, Ele quer tirar a sua presença, Ele quer colocar o anjo em cena. A segunda atitude de Deus é ferir o povo que havia se dobrado diante do bezerro de ouro. É só você abrir aí Êxodo 32, versículo 35, que vai dizer: e assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. A terceira atitude de Deus é falar: Moisés, eu não quero que a minha tenda fique no meio deste povo, no meio do arraial. Construa a tenda fora do arraial. O povo, quando quiser buscar a minha presença, eles vão ter que sair de dentro do arraial e ir sentindo a tenda, para buscar a minha presença. Irmãos, estas 3 atitudes de Deus revelam a insatisfação de Deus por causa da atitude daquele povo. Mas tem um porém: Moisés vai orar a Deus, Moisés vai dialogar com Deus, e Deus dialogando com Moisés, a palavra de Deus é a seguinte: Moisés, tu tem moral comigo, tu tem crédito comigo aqui, Moisés, pode ficar tranquilo, mas eu vou matar esse povo, Moisés, eu vou riscar o nome desse povo, eu vou tratar com eles. Moisés vai dizer: Senhor, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, ou seja, lembra do pacto que o Senhor fez com eles, lembra da aliança que o Senhor fez com eles. Este povo é seu, este povo é do Senhor, pertence ao Senhor. Não mata não. Se o Senhor porventura for matar eles, pode riscar o meu nome aí do livro, mas se eu tenho crédito com o Senhor não mata não. Deixa a gente levar o povo, deixa o povo chegar no lugar prometido. Aí Deus vai falar com ele: Moisés, você é um cabra de coragem, rapaz, por causa da sua ousadia, eu não vou matar mais o povo não, Moisés, pode ficar tranquilo, mas tem um porém, Moisés, o meu anjo vai. Aí Moisés vai dizer: não, Senhor, eu não quero o anjo, eu quero a presença do Senhor. Eu imagino, Thaleson, se Deus tivesse falado isso em algumas igrejas que tem por aí: o meu anjo vai ir com vocês. Irmão, já tinha gente virando piruleta, já tinha gente carregando o banco nas costas, porque eu nunca vi um povo ser tão persuadido quando o pregador fala: estou vendo um anjo, mas quando fala a presença de Jesus está aqui, o povo fica meio assim. Irmãos, eu não quero o anjo, eu quero a presença de Jesus,
entrar nesses detalhes não, mas se fosse em alguns lugares, meu Deus do céu, se Deus falasse, tá vendo anjo, lá vai o anjo, meu Deus, esses bancos pesados tinha gente carregando na cacunda e virando salto mortal, porque tá vendo o anjo, tá sentindo o anjo. Mas Moisés, irmãos, Moisés é doutrinado, Moisés conhece a doutrina, e ele entende que anjo não resolve nada. Ele não quer anjo, ele quer alguém que manda no anjo, ele quer alguém, oh meu Deus do céu, que é acima dos anjos, que os anjos diante dele têm que se prostrar, que os anjos diante dele têm que se curvar. Moisés vai dizer, eu não quero anjo, eu quero a presença. Moisés está implorando pela presença, mas Deus está mostrando com as 3 atitudes: eu vou ferir, eu não vou no meio do povo, e eu quero a minha congregação fora do arraial. Mas na atitude de Moisés em rogar pela presença, Deus gostou tanto da proposta que ele resolveu providenciar. Eu disse que a provisão é uma satisfação momentânea, mas a providência é algo divino, é Deus olhando lá na frente, e Deus já provendo lá na frente algo que iria resolver esta separação. Enquanto Moisés está brigando pela presença, Deus está providenciando uma forma de não sair mais do meio do povo. Deus gostou de estar do lado de Moisés, e Deus também gostou de estar do lado da igreja, de estar no meio da igreja, e Deus resolveu providenciar uma forma da presença dele não sair mais do meio do povo. Por causa do pecado a presença saiu, por causa do pecado o Senhor feriu, por causa do pecado a congregação saiu do meio, mas por causa do pecado eu estava condenado. Por causa do pecado, segundo Paulo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não havia solução, a presença não viria, a presença não ficaria. A gente poderia rasgar a garganta que no meio do pecado a presença não iria vir, a presença não ficaria no nosso meio. Então Deus resolveu providenciar algo que iria resolver a situação. E qual foi a providência de Deus? Para que houvesse remissão de pecado, era necessário um derramar de sangue de algum animal, de algum carneiro, de algum cordeiro, de alguma ovelha. Aí Deus pega o seu melhor, Deus pega o seu melhor cordeiro e manda aqui para a terra. E quando João Batista está batizando, ele está chamando o povo por nome de víboras, raça de víbora. Mas quando ele avista a providência de Deus, ele não chama a providência de Deus de víbora, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para trazer a presença, que veio para trazer a presença, que veio para trazer a presença. Eis aí o Cordeiro que veio para trazer a presença. Oh meu Deus, eis aí o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele morreu, ele foi à cruz. Quando uma ovelha, um carneiro, era oferecido em sacrifício, o sangue daquele carneiro, o sangue daquele cordeiro deveria tocar as 4 pontas do altar. Quando Jesus está sobre a cruz, o seu sangue, para ser um sacrifício perfeito, ele deveria tocar as 4 pontas do altar do sacrifício, que era a cruz. A primeira ponta foi trocada quando pregaram os pregos na mão esquerda do nosso Senhor. Saiu sangue, tocou a primeira ponta do altar. A segunda ponta foi tocada quando pregaram o braço esquerdo do nosso Senhor, e saiu sangue, tocando a segunda ponta do altar. A terceira ponta do altar do sacrifício foi tocada quando pregaram os pés do nosso Senhor. Saiu sangue, tocou a 4ª ponta do altar. Só que ficou faltando ainda a ponta superior. Aí alguém vai dizer: mas a ponta superior não foi tocada. Foi sim, eu te provo. Colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça do nosso Senhor, bateram com uma cana sobre a coroa de espinhos. Os espinhos foram introduzidos no crânio do nosso Senhor, no couro cabeludo
cabeludo do nosso Senhor. Eu tenho certeza que saiu sangue naquele momento. A Bíblia diz que quando Jesus está para dar o seu último suspiro, ele olha para cima. Oh, glórias a Deus. Neste olhar para cima, eu tenho certeza que a sua cabeça tocou a parte superior da arte da cruz, ou do porte da cruz, ou seja, as 4 pontas do altar do sacrifício estavam banhadas com o sangue do Cordeiro. Oh, glórias a Deus e aleluia. Quando Jesus verbaliza dizendo tetelestai, ele está dizendo: está consumado, está pago. O meu povo não deve nada, o meu povo não deve nada. Eu vou liberar mais uma vez para tu pegar. O meu povo não deve nada. Quando Satanás vier te apontando, quando Satanás vier te acusando, você vai olhar para ele e vai dizer: eu não devo nada, eu não tenho mais nada com você. Jesus já pagou, Jesus já pagou, Jesus já pagou. Eu não devo nada, você não deve nada, você não deve nada para o diabo. Eu fico triste quando eu chego, irmãs, em algumas reuniões que eu vejo irmãs e irmãos verbalizando Tyson. O diabo lutou no dia de hoje para tentar impedir que eu chegasse aqui, mas Deus me deu vitória e aqui eu estou. Deixa eu te dizer, meu filho, o diabo não tem mais nada com você. Jesus já te comprou, você pertence ao Senhor. Tetelestai, já está pago, já está pago, já está pago, já está pago. Eu não estou pregando para eles, eu estou pregando para crentes comprados, lavados no sangue do Cordeiro. Deixa eu terminar, para tu dar glória. A presença não estava entre nós, não tínhamos capacidade de receber a presença, mas no sangue de Jesus nós fomos purificados, nós fomos sarados, nós fomos limpos no sangue de Jesus. Aí Jesus, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele vai ficar por mais um espaço de tempo de 40 dias sobre a terra, e após esses 40 dias Jesus está dando as últimas instruções. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Tu lembra que lá no Êxodo Moisés rogava pela presença, lá no Êxodo Moisés brigava querendo a presença. Em Mateus 28, versículo de número 20, não é a igreja que briga pela presença, é a presença que briga para ficar no meio da igreja. Não é a igreja que briga mais para ter a presença, é a presença que não quer deixar mais a igreja. Jesus vai dizer da seguinte maneira, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco a todos os dias, até a consumação do século. Você não pegou isso aqui? Eu vou dizer mais uma vez. Moisés rogou pela presença, mas a presença agora está dizendo para a igreja: eu não vou estar com vocês só na festa do ciclo de oração, não, não. Eu não vou estar com vocês só durante a semana festiva, não, não, não. Eu vou estar com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Então, em nome de Jesus, meu filho, se a presença está com você, glorifique a Deus, glorifique. Eu não vim sentir a presença do diabo, eu não vim sentir a presença